Estou lendo um estudo acerca do livro de Isaías, a partir do capítulo 44, do 1 ao 23, o Deus de Israel e os ídolos da Babilônia. Essa seção contém 2 oráculos, versículo 1 a 5 e versículo 6 a 22. No final, ainda é acrescentado um breve cântico de louvor, versículo 23. O segundo oráculo engloba uma longa sátira acerca da idolatria, versículo 9 e 20, que parece estar em prosa. Versículo 1 a 5, o primeiro oráculo é de esperança e promessa para aliviar o medo dos exilados. O ponto principal é que Israel tem um futuro. Israel ainda é o servo de Deus, com a missão a cumprir, e seu futuro será de prosperidade material e espiritual. Tanto assim que os não-judeus vão se associar voluntariamente com Israel e o seu Deus. Versículo 5. Jesurum é um raro sinônimo de Israel, talvez em um nome de orgulho, derivado de uma palavra que significa reto, justo. Deuteronômios 32, 15 e 33, 5, 26. Versículos 6 a 20. O segundo oráculo também contrabalança a timidez do exílio, versículo 8. Dessa vez, ao lançar mais um desafio aos deuses da Babilônia, acima de tudo, a religião babilônica havia falhado por sua total incapacidade de predizer a queda do Império Babilônico. Só podemos pressupor que a pompa e o esplendor exteriores da adoração babilônica estavam exercendo um fascínio considerável sobre os exilados judeus. A longa digressão, versículos 9 a 20, é um ataque brilhante, não contra o pensamento religioso babilônico como tal, mas contra os próprios ídolos. O propósito da sátira é persuadir os exilados do que um ídolo não é nada mais do que um pedaço de madeira. O simples contraste com o Deus vivo, embora invisível, de Israel está implícito em toda a passagem. O profeta conclui o seu oráculo como um apelo aos exilados para que lembrem do seu chamado, que vivem às costas à idolatria e que, perdoados e libertos, se dediquem a Deus, como muitas vezes faz. Ele termina com uma nota de louvor, versículo 23. Esse hino fala de libertação do exílio como se já tivesse acontecido. Eu resgatei, versículo 22. Aos judeus abatidos na Babilônia, a afirmação de que Deus iria mostrar a sua glória em Israel deve ter sido a promessa maravilhosa, mas também desafiadora. Letra J. Ciro como o rei apontado por Deus, 44:24, 45:13. A palavra do profeta agora está chegando a um clímax, concentrando a atenção na pessoa de Ciro, chamado pelo nome pela primeira vez. A mensagem é surpreendente. Conquistadores estrangeiros anteriores haviam sido reconhecidos pelos profetas como agentes de Deus. Nabucodonosor, Jeremias 25:9. Mas Ciro deveria ser e fazer algo mais extraordinário. Não era intenção de Deus devolver o trono de Judá aos descendentes de Davi no futuro imediato, mas Ciro, embora fosse pagão e estrangeiro, deveria fazer por Judá mais ou menos o que Davi havia feito muito tempo antes. Ele deveria permitir o retorno dos exilados e favorecer na verdade, ajudar e financiar a reconstrução do templo. Esdras 1. Essa mensagem extraordinária foi cuidadosamente formulada de forma que atraísse a atenção dos exilados. A primeira parte dela, 44:24 a 28, é dirigida a eles e destaca o poder de Deus como demonstrado na criação, versículo 24, e da história, versículo 27, que provavelmente é uma referência ao Êxodo. O fato é que oráculos pagãos são otimistas em relação à Babilônia, deveriam se mostrar falsos, versículo 25. Enquanto os oráculos de Javé aos seus mensageiros, os profetas, tinham se cumprido visivelmente repetidas vezes. Com base nisso, as promessas reconfortantes dos profetas acerca
de Jerusalém devem ser transmitidas. Versículo 26, então, quem vai cumprir o propósito do Senhor? Nenhum rei de Judá, mas antes Círio da Pérsia. Independentemente de os exilados gostarem disso ou não, o termo pastor era uma metáfora comum para reis. Ezequiel 34. A segunda parte do oráculo é diretamente dirigida a Ciro, que agora recebe o título ungido, até aqui reservado para os de descendência israelita. Aliás, um título de honra, o padrão adotado para esse oráculo. Além disso, é usado nos Salmos 2 e 110, como os exilados devem ter percebido imediatamente. As vitórias e sucessos preditos por Ciro eram um prelúdio necessário para os seus futuros benefícios a favor de Judá. Como deixa claro o versículo 4, obviamente não se espera que Ciro adote a fé judaica. Versículo 4, ele é meramente um instrumento dos propósitos de Deus para o seu povo e também para o mundo, versículos 4 e 6. O último versículo destaca o controle que Deus tem sobre a história, vitória e derrota, paz e desgraça, tudo vem dele. Versículo 7. Mais uma vez, uma eclosão breve de louvor é usada para concluir um oráculo. Mais uma vez, fala-se da promessa como se ela já tivesse sido cumprida. Os versículos 9 a 13 são apêndice às declarações de Ciro e refletem a incredulidade com que alguns exilados saudaram o oráculo. De forma apropriada, o profeta desafia a sua plateia. É o próprio Deus que eles estão usando questionar e criticar. Versículo 9 e 10. Ele reafirma a sua mensagem. Deus, o Criador Todo-Poderoso, tem planos que somente Ciro pode realizar. Observe que há incertezas textuais nos versículos 9 e 11, mas em geral podemos seguir a NVI. Versículo 13, retidão. No hebraico Sedek, termo usado com frequência nos capítulos 40 a 55, com sentidos diversos, podendo até significar vitória. A.S. Herbert parafraseia essa expressão da seguinte forma: para o meu propósito triunfante. Primeiro, as nações do povo de Deus, 45 do 14 ao 25. Essa seção engloba diversos oráculos breves proferidos pelo profeta. A divisão em parágrafos da NVI. O seu tema comum é o futuro de outras nações e seu relacionamento com Israel. Versículo 14 a 17. Uma passagem anterior, 43, 3 e 4, predisse a invasão do Egito por parte da Pérsia. Retomando o tema, o profeta agora prevê o dia em que esses povos e, por consequência, muitas outras nações vão trazer as suas riquezas, não de forma relutante a conquistadores brutais, mas de forma voluntária à terra de Israel. Acorrentados é usado de forma metafórica, simplesmente porque o verdadeiro Deus até aqui escondido das outras nações será visto em Israel. Será um dia em que a idolatria e os idólatras serão envergonhados. O versículo 17 então destaca o brilhante futuro do próprio povo de Israel, definitivamente protegido de ataques estrangeiros. Os versículos 18 e 19 confirmam um propósito de Deus, formulado novamente para contrabalançar as dúvidas e objeções dos exilados. O Deus que não havia sido criado o mundo, mas também planejado o seu futuro.
É o Deus que não havia somente criado o mundo, mas também planejado o seu futuro. Ele não deixou no estado de caos descrito em Gênesis 1:2. Ainda tem propósitos para o seu mundo e ele os tem revelado continuamente a seu povo por meio de seus profetas. Essa afirmação é seguida adequadamente de mais um ataque contra a idolatria, versículo 10 e 21, visto que os idólatras nunca predisseram nenhum evento histórico. Os versículos finais, versículo 22 a 25, lembram aos exilados que Deus havia muito tempo determinara, como indica, por exemplo, o Salmo 2, que levaria todos os povos do mundo à sujeição e à obediência a ele. Assim, as nações já estão convidadas a se voltar para Deus. Caso se voltem agora para Deus, serão salvos do destino que os inimigos de Deus terão de enfrentar um dia. Esse era o significado dos versículos 22 e 23 no contexto histórico, mas podemos legitimamente ver neles um preparativo evangélica, Romanos 14:10 e Filipenses 2:10. Os versículos 24 e 25 resumem os ensinamentos dessa seção. Provavelmente deveriam omitir a expressão a meu respeito, dizendo há dúvidas textuais a respeito. Letra M, a insensatez da idolatria, 46 do 1 ao 13. O capítulo 45 ofereceu aos exilados uma escolha nítida. Precisam decidir entre se identificar com a Babilônia e seus deuses por um lado, e por outro olhar com a expectativa para Ciro da Pérsia como agente de Deus. O capítulo 46 agora reforça essa mensagem. Como em outros trechos, é provável que oráculos distintos tenham sido combinados para funcionar em cada um sermão. Os versículos 5 são um ataque geral contra a idolatria, destacando a total impotência dos ídolos e a sua incapacidade de ajudar qualquer adorador. Mas os versículos Os versículos 5 são um ataque geral contra a idolatria, destacando a total impotência dos ídolos e a sua incapacidade de ajudar qualquer adorador. Mas os versículos 1 a 4 são um ataque específico contra as deidades principais da Babilônia, isto é, Bel, mais conhecido como Marduk e Nebo, predizendo a sua impotência vindoura quando os exércitos de Ciro avançarem sobre a Babilônia. Os dois oráculos mostram como Deus sempre foi totalmente diferente em relação ao seu povo. A terceira seção do capítulo 8 a 13 é mais um lembrete aos exilados de que o seu Deus, desde tempos remotos, tinha predito com exatidão eventos futuros. A relutância deles em dar crédito às suas promessas agora a respeito do fato de que Ciro, descrito como ave de rapina, versículo 11, vai realizar o seu livramento, é firmemente repreendida, versículo 8:12. Apesar de sua incredulidade cegueira, a salvação certamente virá no futuro bem próximo, com bênçãos resultantes para Israel.